Edifício de estilo neoclássico, ainda com influência barroca. Foi mandado construir no início do século XIX por Luiz Pereira Velho de Moscoso, fidalgo da Casa Real e cavaleiro da Ordem de Cristo, os Templários. Entre outras funções, honrosa no seio da comunidade monsanense. Este, por sua vez, mandou edificar o Palácio da Brejoeira, numa quinta antiga de família chamada Quinta do Vale da Rosa. Brejo significa matagal ou terras pantanosas. Acredita-se que parte da sua propriedade da Brejoeira fosse formada por terras alagadiças. E o povo que tendia em facilitar os nomes das coisas acabou por chamar de Brejoeira. Isso mesmo, Brejoeira. A antiga quinta do Vale da Rosa, embora a maioria dos dados da época indiquem que a construção do Palácio da Brejoeira teria tido início nada mais e nada menos em 1806, como é o caso de José Augusto Vieira, no seu livro Minho Pitoresco, os registros de 1850 do padre Camarã apostam que as construções teriam sido iniciadas em 1805 e terminadas em 1834. Com enormes despesas, as quase atenderam à abarateza da mão de obra na província do Minho, que porventura pôde reputar pela terceira parte da de Lisboa. A barateza dos materiais de construção e o maior zelo no trabalho. Talvez não orçasse em menos de 400 contos. Isso o padre, em 1850, disse. Quanto ao término das obras, os relatos também são inclusivos, deixando dúvidas, havendo cronistas que indicam que estas terminaram 6 anos antes da data referida pelo tal padre. E ainda há quem afirme que as obras foram totalmente interrompidas e nunca finalizadas. Quer dizer, que o Palácio da Brejoeira ainda não está por completo. José Augusto Vieira, no seu livro, aponta em 1828 como o ano que as obras foram terminadas. Mas vai lá saber. Cada um conta a sua versão diferente. A autoria do projeto também é marcada por dúvidas, que deduz que este será da autoria de Carlos Amarante. No entanto, as semelhanças com o Palácio da Ajuda sugere a influência e existência de arquitetos de Lisboa. Com certeza, sabemos que a construção terá sido entregue ao mestre Domingos Pereira, um grande mestre, natural da freguesia de Sopo, em Vila Nova de Cerveira. E as pinturas dos salões entregas aos mestres Clemente de Falença. Então, não foi só pessoas de fora que construíram o palácio. Aos seus redores tivemos muitos colaboradores. E ao seu colaborador, Julian Martinez. O Palácio da Brejoeira foi construído em granito, em forma de L, com 3 torreões. No exterior,
coexistiam espaços verdes e a agricultura aproveitando a abundância de água e a fertilidade do terreno. Luiz Pereira Velho de Moscoso foi Simão Pereira Velho de Moscoso, de que pouco se sabe quem terminou a obra de seu pai. Dele apenas se diz que era um homem dado a serões, festivos. Raro era o dia em que não havia hóspedes na brejoeira. Claro, uma pessoa muito dada e festeira tinha que ter um ambiente cheio e agradável de pessoas. Muito se tem relatos sobre a vida faustosa do palácio. Muitas pessoas que terão sido recebidas nesta moradia relataram uma amável hospitalidade. E claro, a presença de ilustres figuras da grande sociedade portuguesa. Não podemos deixar de relatar como o grande Duque de Saldanha, Pinho Leal, Dom Antônio Alves Martins, Bispo de Viseu, José Augusto Vieiras e muito mais. No Minho Pitoresco, José Augusto Vieira, amigo de Simão Pereira Velho de Moscoso, relata que um belo jantar, num desses dias bem passados, desvelando o ambiente que então se vivia, nos salões vastos cantou-se, dançou-se e fez muita música. E claro, aproveitaram também de um bom vinho, o Alvarinho. Só quando a noite veio, noite de luar, de verão, é que deixamos o palácio, se descrevia ele. Ainda a brejoeira com um canto do paraíso. Comia-se bem e bebia-se bem. As sombras dos jardins eram frescas. Os lagos tranquilos. Os parques deliciosos. Mais deliciosas ainda a boemia do dono da casa. As nossas lembranças da mocidade marcaram dias bem passados. Isso foi um relato em 1886. Só que Simão Moscoso faleceu em 1881, sem descendência. Então, o famoso Palácio da Brejoeira foi herdado pelas famílias Caldas e Palmeirim de Lisboa, tendo sido colocada à venda em asta pública. 20 anos depois, sendo adquirido pelo conselheiro Pedro Maria da Fonseca Araújo. O conselheiro Pedro era um importante comerciante da época. Do Porto, presidia também da Associação do Comércio do Porto e conselheiro do grande rei Dom Manuel II. Claro, figuras ilustres naquela época tinham poder econômico para isso. Este encontrou o palácio em decadência, em ruínas, encomendado à Ventura Terra, um arquiteto de Seixas. Grandes obras de restauro foram feitas. Algumas divisões foram alargadas, construindo-se um teatro e um jardim de inverno. Colocou painéis de azulejo, da autoria de Jorge Pinto. Assim, uma beleza que ainda hoje é preservada. No átrio
e na escadaria restaurou a maioria dos tetos de madeira para estuque e gesso. E em 1910 eletrificou o palácio e instalou o telégrafo. 6 anos antes de toda a região, nada mais do que Pedro Maria da Fonseca Araújo, o conselheiro Pedro Araújo procedeu também a um novo arranjo da quinta, sendo deste período a construção do frondoso bosque, que inclui espécies exóticas do lago e da gruta, da autoridade de Lacinto de Matos, um horticultor do Porto. Isso mesmo. Foi nessa mesma época que a quinta foi toda murada e que o portão principal foi construído. Quando você chega no Palácio da Brejoeira, você nota a imensa construção de um muro e um portão. O período entre 1903 a 1920 foi uma nova época de festas palacianas. Entre essas datas, foram recebidos no Palácio da Brejoeira hóspedes ilustres, como o arcebispo de Braga, Dom Manuel Batista da Cunha e o infante Dom Afonso, tio do rei Dom Manuel II. Em julho de 1910, que aconteceu esse relato. Em 1937, o palácio foi mais uma vez vendido, sendo adquirido pelo comendador Francisco de Oliveira Paz, para oferecer a nada mais a sua filha Maria Hermínia Silva de Oliveira Paz, que residiu até esses poucos anos atrás. Ela foi nascida em 1918. Foi esta quem reestruturou a propriedade e procedeu à plantação e comercialização do precioso vinho da casta do Alvarinho. O Palácio da Brejoeira, a Brejoeira sempre produziu vinho, embora sem a importância que assumiu a partir de 1976, em que foi lançada a marca Palácio da Brejoeira. Antes da instalação da vinha de Alvarinho, o vinho era destinado ao consumo familiar. Apenas era feito dentro da quinta para sua própria família. E sem esquecer que era vendido a granel para pequenas mercearias, com castas de Bracélio, Pedral e Negrão. Em 1964, a senhora Dona Maria Hermínia de Oliveira Paz procurou o engenheiro João Simões de Vasconcelos, onde tiveram uma conversa, um papo agradável, com quem se aconselhou, iniciando-se nesse ano com uma assessoria deste na vinicultura, a plantação dos primeiros hectares de vinho e vinhos Alvarinho. Um conselheiro para começar um novo legado. Contou mais tarde com o apoio do engenheiro agrônomo Amândio Galhano na enologia. Já em 1974, a senhora Dona Maria Hermínia de Oliveira Paz construiu uma adega com todas as condições necessárias para a produção do vinho. E isso começou um grande império do Alvarinho. E em 2 anos mais tarde, em 1976, o seu sonho é realizado.
e lançado no Palácio da Brejoeira o avarinho engarrafado na origem. Claro, Maria Hermínia de Oliveira Paz residiu na área privada do palácio até a data do seu falecimento, que ocorreu em 30 de dezembro de 2015. Até poucos anos atrás, podia-se visitar como a sua proprietária. Querem conhecer mais fatos curiosos do Alto Minho? Segue a gente para mais detalhes. Fique conosco e até o próximo episódio. Muito obrigado.